Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Ele é meu guia, onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Se me deixarem meus pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem meus pais e amigos, atrás não volto, não volto não. Depois da luta vem a coroa, a recompensa, receba boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto, não volto Bom dia, saúde os irmãos, com a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Estamos aí, né, para mais um culto e chegamos a mais um culto de missões, ao final de mais um mês e agora mais um culto de missões. Mas em meio a tudo que estamos passando, parece que fazer missões fica difícil. Fica difícil falar de Jesus, fica difícil falar do amor de Cristo. Fica difícil porque pelas redes sociais a coisa se torna muito fria até mesmo, né? Então, em meio a tudo isso, nós temos ouvido palavras interessantes que nos desafiam, né? No culto de ceia deste mês, uma pergunta ficou muito forte para mim, né? Eu estou mais preocupado em fazer compras, né? Seja online ou em testemunhar de Jesus. O Demétrio nos trouxe uma mensagem, né, e falou qual é a capa que nós estamos vestindo hoje, qual é a capa que está sobre você, e fez essa pergunta, né, qual é a capa que está sobre você neste momento. E o Eduardo Alexandre nos disse, será que não somos nós que precisamos ser acalmados? E diante de tudo isso, Jeremias, ele vem dizer para nós, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Mas a continuação é maravilhosa. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Nesta manhã, eu quero fazer uma oração diferente, quero que você ore comigo nesse sentido também. É uma oração que se encontra, que uma pessoa fez, não se sabe ao certo quem é o autor dela, é a oração da serenidade. E eu te convido então a fazer essa oração junto comigo. Ela vai ser projetada e você poderá então fazer essa oração junto comigo
E vamos fazer dessa oração uma oração para nós nesses dias que nós estamos vivendo, de muito pânico por um lado, de muito sofrimento também, de muita angústia, de muita espera, né? Então vamos fazer dessa oração, quem sabe uma oração que a gente possa repetir várias vezes durante o dia, durante os meses que se seguem, né? Até que tudo se normalize. E é uma oração que você pode levar para a sua vida também. É a oração da serenidade, que diz assim: feche os seus olhos, ou você precisa ler, então não feche os olhos. Senhor, concede-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar o que me for possível e a sabedoria para discernir entre as duas. Lá no final, a continuação da oração diz: confiando que o Senhor fará tudo dar certo se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz na outra. Que você possa fazer essa oração mais vezes, né? Você pode achá-la, encontrá-la na internet facilmente. A oração da serenidade. Que o Senhor, neste período, neste momento de crise, nos dê sabedoria, nos dê serenidade para aceitar o que não podemos mudar, força para mudar aquilo que pode ser mudado e sabedoria para discernir entre elas. É tempo, os tempos são difíceis, mas precisamos continuar sendo sal e luz e testemunhar de Cristo. Isso é uma coisa que você pode fazer e deve continuar fazendo. Amém? Um bom culto para você. Deus te abençoe. Um ótimo domingo, uma ótima semana para você também. O pastor Paulo Santos trará a palavra, terá algumas músicas para você cantar também. Faça deste momento um culto em família, um momento especial para você e sua família louvar e adorar ao nosso grande Deus. Deus te abençoe. Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Faz-me ouvir tua voz, mais que todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Tua voz, vida traz, promessas nos faz. Teu amor vale mais que as riquezas deste mundo. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Vem usar nossa voz com a tua palavra, para que o mundo receba teu amor. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Tua palavra, Vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre.
Queridos irmãos, muito bom dia. Estamos aqui em mais um Domingo de Missões e juntos eu peço que você me acompanhe nesta humilde oração. Pai, que a Tua graça e a Tua misericórdia mais uma vez encha não somente a nossa mente, mas desça e inunde o nosso coração. E assim nós vamos te servir, fazer a Tua vontade segundo o Teu querer. E que assim seja para a glória do Teu nome. Em nome do Teu Filho Jesus que oramos. Amém. Queridos irmãos, hoje gostaria de introduzir o assunto da Grande Comissão. Esse é o assunto dos domingos de missões, né? Então, eu gostaria de trazê-los à reflexão de que a Grande Comissão não se inicia no final dos evangelhos, mas, digamos assim, há um início geral da Grande Comissão, mas efetivamente o início só se dá com a descida do Espírito Santo. Então você sabe, em Atos, capítulo 1, versículo 8, o próprio Senhor Jesus, após dar a instrução de que os apóstolos não deveriam sair da cidade de Jerusalém até que descesse o seu Espírito. E Espírito Santo, foi chamado de poder. A palavra, na verdade, dínamos, de dinamite, o poder de Deus, a força de Deus para fazer a sua obra. Então, na verdade, é na descida do Espírito Santo que a Grande Comissão realmente começa efetivamente. Bom, quando você lê então Atos 1 e 8, você vai ver que o pedido do Senhor, a ordem do Senhor é para que eles não saiam de Jerusalém, mas que eles aguardem até a descida do Espírito Santo. E aí em Atos 1:8 vai dizer: então vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Sem problemas, esse texto você já conhece muito bem. Mas eu quero que você perceba que esta ordem do Senhor, o alcance da Grande Comissão, se dá em três formas. O alcance se dá em três formas. Em primeiro lugar, um alcance curto, local, que é a cidade de Jerusalém. Num segundo momento, o alcance da Grande Comissão também, ao mesmo tempo, deve ser de médio alcance. Nós estamos falando agora de Judeia e Samaria. E, ao mesmo tempo, deve ser também de longo alcance, que são os confins da terra. Então você percebe que a Grande Comissão tem três alcances concomitentes, não separados, não em fases diferentes, mas ao mesmo tempo, que é o curto, o médio e o longo alcance. Ok? Dessa forma, o mundo inteiro é alcançado. Mas a grande questão, e que nós falamos sobre isso no último vídeo, a Grande Comissão, ela foi dada e ela continua se completando. Ela chega até os dias de hoje, até os nossos dias. Hoje, quando você está aí assentado e assistindo esse vídeo, você está diretamente sendo afetado pela ordem que o Senhor deu de fazer discípulos de todas as nações, saindo do alcance curto, que é a própria cidade. Ok? Então, nessa base, que eu gostaria de chamar você para pensar sobre os três grandes desafios de missões para os nossos dias. Esse é o tema hoje que eu queria trazer você para pensar junto comigo. Os três grandes desafios para missões dos nossos dias. Ok? Então, dessa maneira, a primeira necessidade, ou o primeiro grande desafio de missões para nós como igreja nos dias de hoje, o primeiro grande desafio é a necessidade de colaboração. Na verdade, eu vou pedir para que você entenda a coisa mais básica do Evangelho. Nós não podemos fazer discípulos de todas as nações sozinhos. É impossível, a tarefa é grande demais. Então, na verdade, quando cada um de nós sonha e pensa com a Grande Comissão sendo completada, nós não deveríamos pensar em um grupo, em algumas pessoas em separado fazendo a Grande Comissão, mas em todos da Igreja de Cristo empenhada, ajudando e trabalhando para que a Grande Comissão seja cumprida. Na verdade, quando nós pensamos isoladamente, nós estamos tendo, com essas nossas ações,
isoladas, nós também produzimos isoladamente. Então, dessa forma, nós produzimos materiais, vídeos, treinamentos, fazemos um mundo de coisas muito importantes, que são muito legais para o cumprimento da obra missionária, da grande comissão. Só que nós estamos trabalhando em alvos próprios, e quando cada um trabalha no seu alvo próprio, ao invés de nós fazermos um grande grupo para alcançar os alvos do Evangelho, nós geramos competição. Então por isso que você vai na internet, tem tanta gente vendendo livros diferentes, vídeos diferentes, treinamentos diferentes, possibilidades de atuar em projetos diferentes. Nós não estamos trabalhando juntos, nós estamos cada vez mais se isolando e pensando cada vez mais individualmente. Quando que a grande comissão nunca pode ser alcançada se nós pensarmos e agirmos individualmente. Os grandes alvos do Evangelho precisam ser avaliados e pensados globalmente. E mais uma outra coisa bem simples do Evangelho. Discípulos de todas as nações são feitos por discípulos de todas as nações. Eu explico. Nós não precisaríamos ir tanto, nos deslocarmos tanto, se nós investíssemos mais em obreiros locais. Por quê? Porque o próprio povo local é quem tem a melhor capacidade de ganhar pessoas do seu próprio povo, por uma questão simples, cultural, linguística, e aí são vários conceitos que hoje nós entendemos como que isso é importante. Então a primeira coisa que nesse dia eu queria ajudar você a entender é que para alcançarmos a grande comissão, nós temos o primeiro desafio é a ampliar a colaboração. O nosso grande desafio é trabalharmos por projetos juntos, entendendo quais são os grandes alvos. E nisso que eu estou dizendo aqui para você, a respeito de pensar em grandes alvos, vou dar mais um passo. Então vamos passar para o segundo grande desafio da grande comissão para os nossos dias, ok? Bom, então o segundo grande desafio é a necessidade de repensar a visão. De novo, o segundo grande desafio, a necessidade de repensar a visão. O que nós precisamos pensar? Nosso espaço, nossa presença e os nossos recursos. Eu vou explicar. Qual é o espaço que nós, com uma mente de Igreja de Cristo, fazendo parte da grande comissão que é anunciar o Evangelho a todas as nações e fazer discípulos de todas as nações, qual o espaço que nós ocupamos dentro da nossa sociedade? Então nós temos que avaliar o local onde nós estamos e como nós também estamos atuando. Que então nós falamos a respeito do segundo aspecto, que é o que é uma presença ativa dentro do espaço em que nós ocupamos. Na verdade, meus irmãos, existem locais que são bem restritos que nós ocupamos, no sentido de presença do Evangelho, mas há muito mais espaço que ainda continua não ocupado pela presença do Evangelho. E a terceira coisa é como nós utilizamos os recursos que Deus tem nos dado para que nós possamos alcançar o grande alvo, que é a grande comissão. Assim, então, nós já vimos a necessidade como primeiro desafio, a necessidade de colaboração, onde nós deveríamos investir menos em ações isoladas, mas mais pensar em conjunto com o restante dos homens e mulheres de Deus no mundo inteiro, observando quais são os grandes alvos que nós ainda temos hoje como Igreja de Cristo na Terra. Em segundo lugar, a necessidade de repensar a visão que nós temos sobre o que é a grande comissão. Como nós ocupamos espaços na sociedade, o local onde estamos e como nós nos portamos dentro dele. O que significa uma presença ativa é nós estarmos tomando atitudes em direção àqueles que não são alcançados, seja no alcance local, no alcance curto, no alcance médio ou no longo alcance, dentro da nossa cidade, dentro do nosso estado, do país e a confins da terra. E, em último lugar, da necessidade de repensar a visão, como nós estamos utilizando os recursos que Deus nos entregou nestes dias em que nós, como Igreja de Cristo, estamos aqui na Terra.
como nós entendemos que o que Deus nos entrega é para que nós tomemos uma presença, uma atividade positiva dentro da grande comissão. Bom, esses são 3 desafios, então falta falar o terceiro. E o terceiro é, um dos nossos grandes desafios é que nós precisamos de mais líderes. O momento, preste bem atenção no que eu vou dizer para você, o momento exige tanto oração e profecia, quanto exige gestão e planejamento. O momento exige uma presença ativa de servos de Deus que desenvolvam a capacidade de guiar o rebanho de Deus, o rebanho de Cristo, rumo ao cumprimento da grande comissão. Precisa de estratégia, precisa de oração, precisa de palavra profética, mas também precisa de ação ordenada, a ação inteligente, administrada, para que a gente possa caminhar e avançar rumo ao nosso grande alvo. Repito, nós precisamos tanto de oração e profecia, quanto de gestão e planejamento. Essa dicotomia, essa separação das duas coisas não é boa, não é bíblica e não é a vontade de Deus. Portanto, queridos irmãos, com criatividade, com coragem, prontidão e ação, então nós vamos ter muito resultado para frente. Não líderes que estão se embaraçando nas coisas desse mundo, porque quantos e quantos irmãos com capacidade gigantesca que recebeu de Deus, com dom, que não estão atuantes dentro do alcance dos perdidos, porque estão não tem tempo, não tem energia, não tem recurso e capacidade às vezes para conseguir alavancar e ajudar o avanço da grande comissão. Repito, precisamos tanto de oração, quanto de profecia, tanto de gestão, quanto de planejamento. Essa dicotomia é contra, essa separação de uma coisa e outra é contra o ensino bíblico. Na verdade, os líderes precisam unir 3 forças sobre 3 alvos. Os nossos grandes alvos hoje para o alcance de povos e de pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Os 3 grandes alvos de missões para os nossos dias. O primeiro deles, povos não alcançados. Ainda temos muitos povos, muitas etnias e línguas também diferentes que ainda não conseguem entender e ainda não têm presença do Evangelho. Então, se nós nos concentrarmos mais como Igreja de Cristo, e você pode estar pensando, como eu posso fazer a diferença? Pode. Concentre-se nos povos não alcançados em primeiro lugar. Essa é a maior urgência da grande comissão. Em segundo lugar, os locais onde tem baixa concentração de missionários. Seja missionário mesmo ou ação, missionário como família, como pessoa residente, ou ações missionárias. Então há locais em que o Evangelho já tem uma certa presença, mas ainda não tem uma presença marcante, mais fixa do Evangelho. Em terceiro lugar, temos que nos concentrar, líderes, em quais são as oportunidades locais do Evangelho, portas abertas que Deus tem proporcionado para nós na vizinhança, no nosso bairro, na cidade, no estado e no país, possibilidades de atuar ativamente na pregação da palavra para a exposição e a comunicação do plano de Deus, as boas novas de Deus, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, nós vimos que nós temos pelo menos esses 3 grandes alvos, e a convocação era para que cada um de nós colabore, renove a visão, e também, se você é um líder, trabalhe ativamente dentro destes alvos, povos não alcançados, presença baixa de missionários e ações missionárias em um local. Em terceiro lugar, quais são as oportunidades locais que Deus tem dado para nós para a ação do Evangelho rumo ao cumprimento da grande comissão. Bom, as organizações hoje de todo o mundo, gente, estão se reorganizando. Parece um erro, mas não é, né? As organizações evangélicas do mundo estão se reorganizando de acordo com aquilo, com aquilo que eles devem ser no futuro, não como tentar voltar a ser o que eram antes da pandemia.
Vou explicar um pouco melhor. As organizações estão trabalhando em cima de mudanças, de o que o Evangelho e aquelas pessoas que portam as ações que vão a favor do Evangelho devem ser no futuro. Elas não estão preocupadas com voltar a ser o que elas eram, mas com o que elas devem ser no futuro. Então isso é uma coisa muito importante para mim e para você como Igreja de Cristo, pensando quem nós devemos ser como igreja, com o grande alvo de alcançar até os confins do mundo com a comunicação das boas novas de Jesus Cristo pós essa pandemia. Bom, depois de tudo isso que eu te falei, acho que é bastante coisa aqui para esse momento, fica aqui o nosso desafio introdutório para o assunto, para nós cumprirmos com a grande missão de Jesus Cristo. Alguns desafios. Nós já temos o momento missionário, que ele mostra alvos nossos, particulares, irmãos menonitas, de ações e projetos que nós já estamos desenvolvendo. Muitas igrejas têm os seus alvos próprios, e não necessariamente isso é um problema, mas a nossa proposta é que cada vez mais projetos que tem dentro de cada igreja, como é o caso da sua igreja, da minha igreja, deveriam estar caminhando mais juntos, no sentido de mostrar e conhecer, se dar a conhecer para as pessoas da própria igreja, e não somente da minha e da sua igreja, mas de todas as pessoas que fazem parte das igrejas que estão espalhadas por todo esse Brasil. Qual que é a ideia disso? Cada vez mais nós conhecermos os alvos em comum, e assim, pessoas de outros lugares podem ajudar nos alvos locais, por exemplo, os alvos da sua igreja, da minha igreja. Mas nós, como igreja também local, podemos ajudar e ajudar a avançar e alavancar os projetos de outros locais. Esse é o momento em que o mundo está se unindo em parceria. Por que nós não deveríamos fazer isso se essa foi a ordem de Jesus Cristo dada há tanto tempo atrás? Uma outra coisa, quando nós fazemos isso, nós também damos a oportunidade para que cada pessoa em cada igreja, eu e você, possamos atuar diretamente e ativamente em missões. Mais uma vez, os nossos grandes alvos são povos não alcançados, locais com baixa atividade missionária e oportunidades locais. Esse é o nosso grande chamado para hoje, pelo qual eu chamo aqui a sua atenção em oração, para que você ore junto comigo, pedindo para que Deus não somente use você, sua pessoa, mas também a sua igreja local. Mas um segundo momento também, pedindo para que Deus abençoe e as igrejas locais espalhadas por todo o Brasil possam fazer parte desta ação que exige de nós uma postura nova. Vamos alcançar a grande comissão de Jesus Cristo para a glória do nome dele. Que Deus abençoe, tenha um excelente final de semana, um excelente domingo, que Deus abençoe com graça e com misericórdia a sua vida, sua mente e o seu coração, para a glória do nome dele. Que assim seja, nos vemos na próxima.